Olá, tudo bem? Eu sou a Nayara, professora de História. O tema de hoje é República Velha, que vai de 1889 a 1930. Nesse vídeo vamos falar da República da Espada, dos símbolos republicanos, das revoltas e da República Oligárquica. Vamos lá? Todos esses assuntos estão dentro da República Velha. Esse é um tema longo, rico em detalhes e acontecimentos no âmbito político, econômico e social no país, logo depois que se instaurou o regime político republicano, levando o Brasil a uma profunda mudança em sua estrutura social. O período chamado de República da Espada ou Governo Provisório é o período em que tivemos os militares pela primeira vez no poder, mas também foi um período de muita instabilidade política e econômica e a construção dos símbolos republicanos que eu vou falar mais adiante um pouquinho, tá bom? Os militares no poder foram, primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, um governante autoritário que aboliu o poder moderador e sofreu a primeira revolta da Armada. Segundo, Floriano Peixoto assumiu o governo na tentativa de conter a crise no país. Para isso, nomeou Rui Barbosa como ministro das Finanças e adotou medidas que ficaram conhecidas como encilhamento. Mas o que seria isso? A emissão de moeda, inflação, indústrias fantasmas. Esse nome encilhamento é uma referência às corridas de cavalos, à aventura, às mudanças rápidas nas empresas que surgiam e simplesmente desapareciam de um dia para outro na época. No governo de Floriano, também tivemos a Constituição de 1891, em que se estabelecia o Estado laico em nosso país, ou seja, é a separação do Estado da Igreja, da religião, seja ela qual for, e do voto aberto e universal. Agora vamos falar dos símbolos republicanos. Quando o Brasil se tornou republicano, havia uma necessidade de se criar uma identidade republicana aqui no país. As pessoas não tinham a menor ideia do que se tratava. Esse projeto começou a ser construído com a criação do hino nacional e da bandeira nacional, dos monumentos e da figura dos heróis que a gente observa até os dias de hoje. Bom, com a saída dos militares do poder, Prudente de Moraes é o nosso primeiro presidente civil aqui do país, que tem em seu governo a Guerra de Canudos para combater logo de frente. A Guerra de Canudos, na Bahia, assim como o Contestado no Sul, foram movimentos messiânicos. A revolta da vacina no Rio de Janeiro, a greve geral em São Paulo, a revolta da chibata também no Rio de Janeiro e o movimento tenentista em todo o país fazem parte das diversas revoltas que ocorreram durante a República Velha. Agora vamos falar de república oligárquica. Antes você precisa saber o que é oligarquia. É uma forma de governo em que o poder está nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, neste caso, os proprietários rurais. Ok? Tranquilo? Durante a República Oligárquica, a gente observa um processo eleitoral manipulado, uma instabilidade política, o voto de cabresto e a forte presença do coronelismo. É interessante se observar que o coronelismo, no Nordeste, utiliza o cangaço rural para agir nas disputas políticas e é neste cenário que o presidente Campos Salles assume o poder e renegocia as dívidas de todo o país. Política econômica conhecida como Fond de Low. Em seu governo, passamos a conhecer a política dos governadores, acordo entre o governo federal e estadual na alternância de governo. Esse acordo dá origem ao que ficou conhecido como política café com leite entre São Paulo, rico produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite e com forte força eleitoral. O clientelismo também foi uma característica do governo de Campos Salles. As trocas de favores políticos entre presidente, governadores e coronéis foram intensas. Nossa,
Quanta coisa a gente aprendeu nessa videoaula, não é? Então eu vou ficar por aqui. Não esquece. Se você ficou com alguma dúvida ou quer bater um papo comigo, fique à vontade. Aproveite e se inscreve no canal. Até a próxima!